pouquinho a conversa também com Michela Romero, né? Legal, muito obrigado, Bibiana. E agora acho que vamos para o Romero e Romero, talvez se você poderia nos falar talvez um pouco da história, tipo, o que é essa OCDE, como foi criado, o que tem feito? A história é muito interessante, tanto do ponto de vista da OCDE, quanto dessas interlocuções e participações e engajamento com o Brasil. Quando a organização começou, ela era uma organização para a reconstrução da Europa. Foi na esteira do Plano Marshall, inclusive o nome era outro. Era realmente para reconstrução, para construção e cooperação na Europa. E na Europa, diga-se de passagem, no momento em que os países no pós-guerra estavam arrasados, não é que era uma Europa de países ricos, era uma Europa de países destruídos em reconstrução. Então, muitas das políticas desenvolvidas naquele momento, elas, de certa forma, herdaram parte da mesma filosofia que se via na Liga das Nações, que era uma filosofia de cooperação e de interdependência econômica para facilitar a paz, sobretudo. No caso específico aqui, havia um viés, sempre houve um viés de facilitação do investimento estrangeiro, que é o que esses países precisavam. E não tenha dúvida que o investidor principal naquele momento no mundo seria os Estados Unidos. Então, não há dúvida que muitas das políticas inicialmente adotadas tinham inspiração em práticas legislativas, normativas do ambiente de negócios americano. A gente vê isso muito claramente nos temas tributários, mas em outros também a gente observa, ou seja, regras de boas práticas que fariam com que multinacionais americanas expandissem com segurança na Europa, tratassem com os países europeus com um grau de confiabilidade, para usar o termo muito bom que a Bibiana usou também alto, e com uma certa uniformidade ou padronização de regras que em muitos se assemelhariam a práticas de tributação, especialmente, mas também em outros temas, observadas nos Estados Unidos. Então, de certa forma, teve isso sim. Foi a herança da Liga das Nações traz essa conciliação com o direito europeu, continental, com práticas europeias, alemãs principalmente. Já havia um exercício de conciliação de normas do direito anglo-saxão com o direito continental, o direito civil de origem alemã. Isso foi herdado de um lado e foi enfatizado nesse arcabouço de regras a serem desenvolvidas lá na década de 40 e 50 e 60 e 70 com mais temperos, mais normas, mais práticas de inspiração norte-americana. Ao mesmo tempo, antes de a gente entrar na aproximação com o Brasil, é interessante também se lembrar que uma vez que um país é membro da OCDE, a OCDE ela não vai ter instrumentos de, como é que eu posso dizer, de coerção. O que ela tem é que os mecanismos de coordenação, de cooperação e principalmente as práticas de revisão de pares são práticas importantes para salientar se um país se desvia das obrigações que assumiu. E esse desvio causa, em relações internacionais, dá margem para retaliação, que pode ser em assuntos completamente diferentes. Então, de novo, você não vai ter multas, penalidades, você não vai ter consequências objetivas, concretas, diretamente relacionadas aos instrumentos OCDE em caso de não aderência ou descumprimento por países que já são membros. E isso se observa muito. Você não tem um clube de amigos, você tem um clube de cooperados, né? São países que cooperam e concorrem, competem e discordam ao mesmo tempo, mas que tentam se manter num ringue aí com golpes acima da linha da cintura. Então, não é um ambiente particularmente amistoso nem pacífico, mas é um ambiente que há para que seja feita a coordenação buscando o mutuamente possível, o mutuamente, aquilo que a gente costuma falar em economia do second best, né? Você nunca vai conseguir otimizar o ganho individual de ninguém. Em teoria dos jogos isso é muito claro, mas com isso você acaba maximizando o ganho médio de todos. Então, basicamente, o mecanismo de cooperação
de barganha através da cooperação é esse, não é tão principiológico quanto é finalista, né? É minimizar danos e maximizar a média dos resultados comuns. Isso vem se observando ao longo das décadas, né? Essa relação conflituosa se vem se observando ao longo de décadas. E, em especial, em matéria tributária, na década de 80, os países em desenvolvimento, principalmente as ex-colônias, através das Nações Unidas, da ONU, começaram a entender que muitas daquelas regras que foram desenhadas para a reconstrução da Europa mantinham, de certa forma, um privilégio, digamos, um estímulo, talvez desproporcionalmente grande, ao investidor, né? O que em matéria tributária se chama o país de residência, né? E não ao país fonte. Então, as Nações Unidas começaram a lançar instrumentos paralelos, né? Uma outra convenção modelo, etc., onde se buscava talvez reequilibrar um pouco a jurisdição fiscal, tributária, dos países que recebem investimentos, ao invés de simplesmente facilitar, desonerando, facilitar os investimentos do país investidor. Então, essa mudança de ótica, o Brasil, na década de 80, foi muito protagonista. Assim como o Brasil havia sido protagonista na Liga das Nações e não na reconstrução da Europa, o Brasil foi muito protagonista no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU, na década de 80, onde foram trazidas, digamos, visões diferentes ou ligeiramente diferentes ou complementares sobre os mesmos temas em matéria de cooperação econômica e especificamente em matéria tributária. Então, na década de 80 para frente, o Brasil passou a ser um dos líderes no âmbito da ONU, junto com Índia, com China, com alguns outros países, de, digamos, alternativas ou pequenas, que podem ser relevantes, pequenas alterações de algumas das práticas tributárias preconizadas, defendidas pela OCDE. É como se houvesse uma certa rivalidade institucional, que hoje continua viva, entre OCDE como desenhista de normas tributárias internacionais e ONU. E o Brasil, de certa forma, no campo, no lado da ONU, tentando defender os interesses do Sul, né, dos países em desenvolvimento, etc. Tentando ser os líderes dos menos ricos, digamos assim. Então, isso se perpetua até a década de 90, mas na década de 90, a aproximação pós-Plano Real, já na época do Fernando Henrique, foi muito mais pragmática, né? Houve aí uma decisão, acho que pragmática do governo brasileiro, observando o que aconteceu na década de 80 e 90, de vantagens, de maior fluxo de investimento estrangeiro para os países que fizeram ao mesmo tempo abertura econômica, que conseguiram estabilidade monetária e que se alinharam a regras e práticas da OCDE, houve vantagem, houve crescimento econômico, houve, de fato, influxo de investimentos, não mais no contexto de reconstrução de Europa, mas de reunificação com a Europa Oriental, por exemplo, e de emergência de chamados na época tigres asiáticos. O Brasil despertou para que não era um tema principiológico, não era um tema de que regra é melhor, era um tema de se você adota as mesmas regras e as mesmas práticas, realmente a insegurança diminui, a incerteza diminui, logo mais investimento acontece. As instituições, sendo mais parecidas, elas são percebidas como mais confiáveis. Então, esse movimento brasileiro, ele se iniciou na década de 90, sim, de aproximação do Brasil, ao mesmo tempo que a OCDE buscava também ampliar a sua relevância. Então, a OCDE buscou, na década de 90 também, com a emergência da China, da Índia, o Brasil também indo bem economicamente no período pós-Plano Real, foi iniciativa também da OCDE essa aproximação, trazer Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, África do Sul, China, trazer para a mesa, tentar conciliar essas práticas normativas de governança, de transparência e essas práticas tributárias. Então, com essa aproximação, muito rapidamente se começou a falar essa língua do número de instrumentos, né, que a gente ouviu aqui muito competentemente a Bibiana falando, e que ainda é a linguagem falada pela diplomacia brasileira. Pela linguagem oficial do governo brasileiro existem 400 instrumentos, precisamos entrar em 250, já estamos em 108, passamos da metade, estamos avançados. O problema é que tem alguns instrumentos que, se você não converge, são deal breakers.
Você pode ter 238, não tiver 2 ou 3, não funciona, não vai para frente. E como a Bibiana colocou, os temas tributários tendem a ser os temas mais difíceis de se alinhar à legislação. Eu até ouso dizer que a legislação ambiental brasileira é muito boa, e aonde há deficiências é na execução, no compliance, na fiscalização, etc. Enquanto que na legislação tributária, o desenho da legislação é ruim. É aí que dá curto-circuito e não bate com o resto do mundo. E que, principiologicamente, e também para fins de política fiscal, algumas dessas práticas, por decisão do governo brasileiro, até o primeiro governo Lula e até o governo Dilma, não iriam ser mudadas. A Receita estava entrincheirada, dizendo, olha, a OCDE vai mudar as práticas, eles estão percebendo a fragilidade das próprias normas tributárias da OCDE e, eventualmente, a OCDE vai se parecer mais com o Brasil. Então, vamos esperar e não fazer todas as mudanças e vamos deixar que a OCDE se convirja e se aproxime das práticas brasileiras antes do Brasil se aproximar das práticas da OCDE. Era uma visão equivocada, sem dúvida, mas foi uma visão que até muito recentemente imperou. Então, em termos de contexto, de onde a gente veio e onde a gente está, antes de entrar nos temas técnicos, Kiran, é isso. Legal. E em termos de o que você considera o objetivo do OCDE e do porquê que convidaram o Brasil para entrar dentro desse objetivo? O objetivo, de fato, é crescimento econômico mútuo. O maior crescimento econômico que cada país pode ter é aquele que ele faz minimizando o conflito econômico. Então, quanto mais abertura comercial, quanto mais abertura para investimento, quanto mais similaridade de regras houver, maior vai ser o comércio internacional e o investimento estrangeiro. Isso é da teoria econômica, é sabido há décadas, mas isso foi observado na prática, em especial na União Europeia, com aquilo que houve lá de integração econômica entre os países, e de forma mais ampla no ambiente dos países cooperados através da OCDE. Então, o crescimento desses países, através do intercâmbio de mercadorias e serviços, de capital e de conhecimento, foi desproporcional ao resto do mundo, exceto pelas políticas específicas adotadas por um país como China e Índia. Mas de forma sustentável, não pontual, o que cada um desses países consegue, através dessa organização, é crescer mais, enriquecer. E o Brasil, fazendo parte disso, o enriquecimento do Brasil faria bem para todos, seria bom para todo o planeta. Então, é ao mesmo tempo altruísta e egoísta, né? O Brasil se tornando mais parecido com a média OCDE em todas essas normas diferentes, em especial as tributárias, vai ser bom para o Brasil, vai ser ótimo para o Brasil e vai ser bom também para os outros países. Todos vão ter mais comércio e mais investimento. E por que você acha que o Brasil não conseguiu entrar antes? Tipo, quais têm sido as barreiras do passado que ainda não estamos nessa discussão? Eu entendo que a tributária é a principal de longe e que ela superada, possivelmente hoje não acredito haver outros deal breakers. Talvez o tema de práticas anticorrupção seja algo a ser observado, né? Até que ponto a nossa legislação e a nossa implementação e compliance nessa legislação é boa o suficiente. E o compliance, obviamente, ambiental, muito embora, como eu disse, eu entendo que o desenho legislativo é bom. Mas em matéria tributária, Kiran, nós temos 3 problemas gravíssimos. Um deles está bem perto de ser resolvido, a gente vai falar mais sobre ele hoje, que é preço de transferência. Mas tem 2 outros. Além da nossa disparidade de regras de preço de transferência, que tanto leva a dupla tributação, principalmente dos estrangeiros que investem no Brasil, quanto de potencial não tributação, principalmente de brasileiros que investem lá fora, ou seja, uma forma de subsídio quase disfarçado, você tem também a tributação de vários tipos de remessas que o Brasil faz, através de retenção na fonte, dentre outros tributos,
de forma muito diferente, muito isolada, não só pelo tamanho da carga, mas pelos tipos de incidência. Imposto de renda na fonte, CID, alguns outros tributos não recuperáveis que incidem sobre remessas, sobre pagamentos feitos a partir do Brasil, são práticas brasileiras históricas que o Brasil se orgulha delas, em grande medida, por entender que elas protegem o Tesouro Brasileiro contra a erosão de base, né, e desvio de lucros a vida inteira, mas são práticas, de certa forma, em que prejudicam mais o fluxo comercial e o fluxo de investimentos do que agregam ao Tesouro Nacional. A gente já fez até alguns estudos econométricos para demonstrar isso para o próprio Tesouro Nacional. Agora, esse tema das remessas, ele se materializa muito no texto dos tratados em matéria tributária, os tratados bilaterais que o Brasil assina. Historicamente, lá na década de 60, a gente utilizava um modelo de tratado, que é justamente onde se disciplinam essa jurisdição tributária, esse poder de tributar remessas bilateralmente vai sendo desenhado, definido, negociado através dos tratados bilaterais. O Brasil utilizava em grande medida na década de 60, o mesmo padrão da época utilizado pelos países OCDE. É muito próximo, pouquíssimos desvios. Da década de 80 para frente, justamente quando o Brasil participou do desenvolvimento de uma nova convenção modelo, que é a das Nações Unidas, o Brasil começou a ter tratados até mais digamos, conservadores e protetores do país que recebe investimento, protetores do tesouro, né, na visão fiscalista, do que até a Convenção da ONU. Então, o Brasil passou a tentar liderar, por exemplo, deveríamos proteger mais os nossos tesouros assim. E aí essas convenções brasileiras que permitem essa tributação de remessas, independente da nossa legislação interna, ficaram muito desalinhadas com o que é a convenção modelo da OCDE, que é um dos instrumentos para o qual a convergência brasileira é necessária. Sem o Brasil adotar a recomendação do Conselho da OCDE quanto à utilização da Convenção Modelo OCDE para os seus tratados bilaterais, logo para a tributação de remessas, a gente também corre alto risco de não ser aprovado nesse ingresso. Então, esse tema é um tema chave, crítico, ainda pendente, a gente vai falar mais sobre ele hoje. E, por último, a nossa tributação do consumo e das transações, das operações, essa loucura que a gente sempre, há quantas décadas, 3 décadas, a gente se defronta e discute no âmbito de que seria uma reforma tributária, também causa empecilhos ao comércio internacional, especialmente quando existe resíduo de carga tributária na exportação. Por exemplo, a gente tem alguns mecanismos como Reintegra, tal, que tentam mitigar isso, mas o Brasil ainda tem resíduo de carga tributária nas exportações. E é onde você tem uma não recuperação de tributos sobre transações semelhantes à IVA, etc. Ou seja, você tem tributos cumulativos na cadeia de produção, na cadeia comercial. Isso é considerado também um ônus ao comércio internacional. Então, também, sem uma reforma da tributação do consumo, também é difícil que o Brasil seja aceito como membro, porque o seu ambiente de negócios ainda não é confiável se você não consegue ter uma restituição de um ICMS, por exemplo, num prazo razoável. Então, são esses 3 temas. Preço de transferência, a gente está quase lá. Tributação de remessas, ainda temos um caminho a percorrer com esse alinhamento ao menos ao que seria nossos tratados bilaterais, se não legislação interna. E, por último, alguma melhoria, alguma reforma que não seja ótima, que seja possível, sobre a tributação do consumo e das transações. E como que... Então, essa parte fiscal, ele é uma área central. E como que este processo de interação com o OCDE, por exemplo, a gente viu que o OCDE publicou este ano esse Roadmap for OECD Membership para o Brasil e 5 outros países, e depois, em outubro, o Brasil encaminhou um memorando inicial de entrada do OCDE. Então, como que são esses passos, são significativos? Como funciona essa interação e esses desafios fiscais, eles estão nesses documentos?
Esses passos são muito significativos, esses desafios fiscais estão nesses documentos, e é aí que mora a incerteza quanto à mudança de governo. Eu vou ser um pouco menos otimista, não vou ser pessimista, mas eu vou ser um pouco mais conservador que a Bibiana com relação à mudança de governo. Em que sentido? Dentro vamos dizer, dos instrumentos já ratificados, né, etc., aqueles 108, 100 e qualquer coisa que o Brasil já tem, 11 são tributários. Né? Tem vários outros de outros assuntos. Você vê 11 em matéria tributária. Tem 8 pontos no plano de acessão, no Roadmap for Accession, que são do Comitê de Assuntos Fiscais, do CFA. Dentro desses 8 pontos, 5, eu não vejo problemas. Troca de informação, transparência, estatística, dados, etc. Tem 3 pontos que o primeiro deles é justamente o alinhamento à Convenção Modelo em matéria tributária da OCDE, aonde eu ainda vejo o Brasil desalinhado. Houve uma aproximação substancial e eu tenho, inclusive, uma felicidade muito grande da PwC ter contribuído para isso, no novo tratado que o Brasil assinou recentemente com o Reino Unido, uma grande aproximação, mas ainda não está convergente, aderente à Convenção Modelo, ainda tem diferenças importantes ali dentro. Então, mas a prática brasileira, eu não sei até que ponto ela vai continuar nesse direcionamento de alinhamento com a Convenção Modelo. Eu entendo que sim, entendo que isso deveria ser política de Estado, mas eu tenho aqui alguma dúvida quanto a se a orientação, quanto a alguns dos itens técnicos mais importantes, como, por exemplo, arbitragem internacional em matéria tributária, no contexto do procedimento amigável para a resolução de disputas. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ter esse mecanismo, e eu não sei se esse mecanismo não existindo, num ambiente que a gente tem as regras, por exemplo, de preços de transferência que a gente deve ter, com um grau de sofisticação, complexidade e subjetividade alto, se um sem o outro funciona. E isso pode causar algum dos países membros a não se sentir confiante o suficiente dentro do grupo de trabalho. Daqui a pouco eu falo como é que são essas estruturas, mas existe um grupo de trabalho, chama-se Grupo de Trabalho 1, onde os países estão representados, e nesse Grupo de Trabalho 1 trata-se justamente da Convenção Modelo da OCDE para evitar a dupla tributação de investimento e renda. Então, nesse grupo de trabalho 1, alguns dos países muito conservadores, como a Alemanha, que não são entusiastas da entrada brasileira, haja visto o histórico que nós tivemos do Brasil desrespeitando o tratado que tinha com a Alemanha denunciando e o tratado sendo terminado. Então, existem alguns países bastante céticos quanto ao quanto o Brasil vai, de fato, convergir no nível necessário, né, para além de preços de transferência. E nesse grupo de trabalho 1, eu espero que o Brasil continue como vem caminhando no sentido da convergência. Mas pode acontecer de haver uma mudança de política quanto à não incidência, redução, por exemplo, de hipóteses de incidência de retenção na fonte sobre remessas. E eu não sei se isso vai ser o suficiente para impedir o apoio de um país como a Alemanha. Talvez seja, talvez não. Estamos negociando o tratado novamente com a Alemanha. E isso vai ser, para mim, um grande determinante de até que ponto uma negociação com a Alemanha vai confirmar o necessário para ter o apoio da Alemanha no grupo de trabalho 1. Mas esse é um item. Um outro item, eu diria, de fato, é dentro dos tratados, esses mecanismos de resolução de controvérsias que o Brasil ainda, por desenho, não adota. Se o Brasil ao menos adotasse nos tratados, muito embora a gente só tenha 34, 35, acho que agora assinamos o 36º tratado, um país membro da OCDE, em média, tem 70, 80, 90 tratados. Então, muito embora a gente só resolvesse o desenho legislativo, o desenho normativo através do tratado e não por legislação interna, ao menos se a gente se posicionasse convergentes, a gente não tivesse aqui reservas quanto à Convenção Modelo, que hoje o Brasil teria. Hoje o Brasil, para se tornar membro, ele teria que se posicionar relativamente aos termos da Convenção Modelo. Um não-membro faz observações quanto às cláusulas que adota de forma diferente. O Brasil tem algumas observações. Só que um não-membro não tem obrigação de fazer reservas, porque se ele simplesmente não fizer reservas, o pressuposto na interpretação dos tratados é que aquela
aquela cláusula vai ser adotada, aquela interpretação vai ser seguida. O Brasil hoje ele teria que fazer reservas a inúmeras cláusulas da Convenção Modelo. E essas reservas, a meu ver, hoje inviabilizariam a entrada brasileira. Isso está no roadmap. Essa análise é o primeiro bullet, essa análise não só análise, essa convergência à Convenção Modelo é a primeira exigência, o primeiro bullet dos 8 itens do CFA dentro do roadmap. Assim como lá no quarto bullet, ou quinto bullet, está a questão da tributação do consumo. Ou seja, você não ter uma desoneração resíduo tributário, uma cumulatividade nas transações que possam impactar o comércio exterior. Aí entra a reforma tributária brasileira, que é um nó. Então, aí eu tenho para mim duas incertezas. Hoje, com a nomeação do Bernard Arpia na equipe lá do Lula, eu tenho mais esperanças quanto à questão da tributação do consumo. Mas ainda no item de alinhamento à Convenção Modelo, eu ainda tenho dúvidas do quão rápido a gente vai se movimentar para que essa convergência continue caminhando como caminhou até hoje. E eu estou pensando aqui para as empresas que estão aqui escutando isso, porque estamos discutindo que tem mais que 200 instrumentos, que tem vários requerimentos para o Brasil, mas sendo que entre eles os tributários são os mais importantes e que talvez você considera que esses acordos com o OCDE que sejam um dos principais drivers que poderiam gerar essas mudanças? Eu entendo que sim. Eu entendo que nesse número imenso ainda que falta, isso é uma receita para simplesmente festejo, né? Ou seja, eu não tenho dúvida que é só uma questão de trabalho que muitos dos itens não tributários que ainda estão pendentes aí de alinhamento que ocorram. É questão de pauta, de logística, de apresentação de mudanças de normas infralegais, enfim. Você tem aí um trabalho pesado, é um trabalho duro, mas eu não tenho muita dúvida que para a imensa maioria dos itens faltantes, ele vai acontecer. Demora 2 anos, 3, 4 anos no máximo, eu acredito. Agora, esses itens tributários, esses 2 ou 3... esses itens não tributários, eu entendo, só poderiam, a meu ver, melhorar a vida das empresas. Algo mais de desburocratização, algo menos de junta comercial, enfim. A gente teria medidas de facilitação, menos apostilas, enfim. A gente teria medidas de facilitação realmente da atividade empresarial dentro de muitos desses itens. Talvez uma descartorização da cultura brasileira, né? Vivemos uma cultura cartorial. Então, talvez isso esteja dentro aí, haja um lobby, eu não tenho dúvida, mas eu acredito que esse tipo de empecilho vai ser vencido. Aonde eu vejo as dificuldades é em poucos instrumentos, como eu falei, é a efetividade de uma reforma tributária, principalmente de você não ter tributos não recuperados efetivamente. Ou seja, inclusive dentro de muitas das discussões da reforma que está em pauta, havia uma preocupação quanto à segurança financeira dos estados, né? Só vai ser reembolsado quando verificado que foi pago na cadeia produtiva. Alguns dos itens aí que são detalhes técnicos, que hoje o Brasil simplesmente por desenho não tem, mas detalhes técnicos da reforma tributária que agora, se Deus quiser, vai acontecer. Se não for bem feito, você pode continuar a ter resíduo, você pode continuar a ter crédito acumulado não recuperado, seja em cadeias que levam à exportação, seja em cadeias que utilizam da importação. Esse tipo de cumulatividade nas transações que acontecem dentro do Brasil por conta de carga tributária, seja de um IBS novo, de uma CBS nova, seja de CMS, IPI, o que for, cumulatividade na cadeia de suprimento, de produção, de comercialização, pode ser um empecilho. Eu não sei que país vai ser mais vocal quanto a isso, mas pode ser um empecilho, sim. E, por fim, esse tema da tributação das remessas, de novo, não há expectativa que o Brasil modifique isso através de legislação interna, o que facilita muito. Tem muitos países que na legislação interna têm tributação de remessas as mais diversas. Os Estados Unidos não tributa serviços, por exemplo, em remessas internacionais, mas ele aplica 30% sobre várias outras, juros, etc., royalties e tal, e só reduz para 0 ou menos de 5% através de tratado.
Então, ainda que o Brasil não modificasse a legislação interna, onde tem incidências várias de tributação sobre remessas, se através dos tratados internacionais o Brasil adotasse uma postura que nos tratados isso pode ser sim alinhado aos demais países e ou eliminado no caso de algumas situações como serviços, e no caso do tratado com o Reino Unido, pelo menos há uma movimentação nesse sentido, ou reduzido, aí a gente conseguiria ter essa aproximação. Só que tudo isso, com a regra de preço de transferência nova, já dando por certo que ela vai acontecer, também acho que 24 ela passa, 23 ela passa para valer em 24, é o que eu acredito, ainda temos aí risco ou chances disso acontecer em 23 para valer em 24, eu acho muito improvável, mas pressupondo que a legislação de preço de transferência nova está valendo, ela é muito complexa. Ela, nos países membros da OCDE, é o que mais dá razão e gatilho para a necessidade de procedimentos de resolução de controvérsias internacionais. Isso é enorme, é gigante, e isso o Brasil ainda não tem. Então, isso, para mim, se eu fosse a Alemanha, ou o Reino Unido, ou Estados Unidos, no grupo de trabalho 1, eu estaria muitíssimo preocupado com isso, para não ter um tema de dupla tributação pendurado no judiciário brasileiro por 20 anos, para o judiciário brasileiro interpretar o que é que diz as diretrizes da OCDE de preço de transferência. Então, se isso for o cenário que a gente aterriza, não tiver uma resolução rápida, fácil, para evitar a dupla tributação por diferenças de interpretação do princípio arm's length, por exemplo, a gente continua desalinhado para fins do grupo de trabalho 1. E desses diferentes tipos de alteração tributária, quais que você acha que seriam talvez os do maior impacto nas empresas e aqueles que viriam mais rápido? Olha, sem dúvida nenhuma, o de maior impacto nas empresas seria da tributação do consumo, porque essa afeta todas as empresas, brasileiras, estrangeiras, todo mundo. Então, a famosa e velha discussão de reforma tributária, de PEC 45, de PEC 110, pressupondo que aqueles princípios de não cumulatividade, plena, crédito financeiro, restituição, se tudo aquilo funcionar, impacta o Brasil muito positivamente. E favorece muito esse processo de acessão do Brasil à OCDE. O maior impacto é esse, toda essa mudança na teia tributária brasileira de tributação do consumo e das transações. O que é mais visível, porém, quando a gente fala de OCDE que vem mais à mente, também vai impactar muito as empresas, principalmente as multinacionais, obviamente, que é a mudança nas regras de preço de transferência. Então, a gente vai passar a operar num ambiente diferente, é um ambiente de regras muito mais sofisticadas, mais complexas, mais subjetivas, mas é o padrão utilizado no mundo. Eu brinco muito com esse tema dizendo que o Brasil tinha uma tomada de 3 pinos, né? E que por melhor que fosse essa tomada de 3 pinos, ou pior que fosse a tomada de 3 pinos, ela não liga, ela não conecta com o resto do mundo. Então, para a gente conseguir conectar o fluxo comercial e de investimentos com o resto do mundo, é onde a gente se conecta através do comércio de bens e serviços e tecnologia, ou seja, preço de transferência dentro das multinacionais é o maior item, o maior volume de comércio internacional que existe é aquele que ocorre dentro das multinacionais. Então, dentro das cadeias globais de valor, a participação de multinacionais com suas transações intercompany são desproporcionalmente maiores, 50%, 60%. De todo o comércio internacional é controlado por regras de preço de transferência. Então, se essas regras brasileiras destoam, o Brasil perde fluxos comerciais e perde investimentos, simples assim. Então, a partir do momento que a gente converge, e essa convergência é iminente, Michela vai falar um pouco mais sobre isso, a gente já estava na expectativa dessa lei ter saído em 2020, veio a pandemia. E daí, agora em 2022, todo o esforço feito, um trabalho muito intenso, muito bem feito, inclusive, pela Receita Federal, de alinhamento conceitual, né, de finalização do que seriam os temas a serem legislados, né? Só que a lei não saiu ainda, a gente está aguardando. Primeiro a gente aguardava um projeto de lei, depois passou a ser um projeto de medida provisória. Não foi publicado, não foi enviado para o Congresso. A gente sabe que ele parou na Casa Civil, né? Assim como outras medidas
provisórias pararam na Casa Civil. Então, o tema ficou bastante político. Mas a minha perspectiva é que, aí sim, concordo com a Bibiana, há consenso à direita, à esquerda e ao centro sobre esse tema específico, porque não se trata só de um tema de alinhamento com a OCDE. Esse é um aperfeiçoamento da legislação brasileira que já ficou documentado pela própria Receita Federal, que ele, de um lado, vai favorecer o investimento estrangeiro direto no país, vai favorecer a inserção do Brasil maior em cadeias globais de valor, por um lado, ou seja, melhoria no ambiente de negócios. Por outro lado, ele vai fechar algumas brechas. A gente tem hoje uma disparidade na regra brasileira, que em algumas situações, mas são situações materiais, ele acaba permitindo a não tributação de parte do lucro residual, principalmente de multinacionais brasileiras. Isso passou a ser transparente no diálogo com a Receita Federal, com as autoridades, enfim. Isso foi demonstrado, inclusive, pelo secretariado da OCDE para a Receita Federal brasileira. Rulings, etc., emitidos por países europeus, foram mostrados para a Receita Federal. Olha, está aqui como a sua regra brasileira não é uma blindagem patrimonial para o Tesouro Nacional. Está aqui onde você perde receita. Então, isso ficou muito demonstrado. Então, o convencimento dentro da Receita Federal é pleno. E os técnicos que apoiam o novo governo também já se manifestaram favoráveis a esse alinhamento no tema de preços de transferência. Então, a mudança nas regras de preço de transferência, se não vier por MP aí nos próximos 15 dias, ela vai vir, seja por MP, seja por projeto de lei, e quase certamente vai vir já no começo aí de 2023. Então, isso é o grande passo, pelo menos a curto prazo, que vai sim impactar muito a vida das empresas multinacionais que nos escutam aqui. Legal. E quando você fala que vai ter muito impacto nas empresas, isso para aquelas empresas que fazem transações internacionais, essas alterações que você está citando aqui são alterações profundas dentro do sistema de preço de transferência. Basicamente a nossa forma de cumprir com a norma no Brasil, deixando de lado qualquer mudança nas operações, na estrutura das empresas, mas simplesmente comparando apples com apples. A empresa não modificou nada as suas transações. Ela vai ter que modificar completamente o seu cálculo e a sua documentação para demonstrar o cumprimento com as novas regras. E essa demonstração e essa documentação, ela é muito mais complexa do que é hoje. Hoje em dia, muitas das empresas têm soluções integradas aos seus sistemas, soluções sistêmicas. A regra brasileira, depois de muito contencioso, pelo menos nos últimos 10 anos, ela passou a ser relativamente, comparativamente ao padrão OCDE, relativamente simples e relativamente objetiva. Então, você consegue parametrizar as operações, lançar dentro do sistema e, basicamente, o seu sistema de ERP junto com o seu engine fiscal e com algum software de verificação, algum mecanismo de verificação que, por exemplo, nós fazemos, você consegue ter um grau de segurança alto quanto à aderência ao cumprimento das obrigações com relação a essa regra. No padrão OCDE, existe um estudo econômico que precisa ser feito, uma análise funcional e econômica do perfil das operações brasileiras face ao perfil das operações globais e da cadeia de valor a qual pertence a operação brasileira. Essa análise é mais complexa, simplesmente já partindo desse pressuposto, ela é mais complexa. Além dela ser mais complexa, ela tem um formato diferente e ela aplica métodos diferentes. Então, ela se materializa sistemicamente, contabilmente, de forma diferente. Não vai mais ser, num primeiro momento, automático. Você vai precisar analisar realmente o perfil econômico e funcional das operações brasileiras, identificar qual deveria ser o método utilizado. Foi citado pelo público aí, por exemplo, o Brasil não tem o Total Net Margin Method, que é muito utilizado no ambiente OCDE, que é um método de precificação com base no lucro líquido apurado numa cadeia, né, por uma empresa que tem geralmente riscos ou funções relativamente limitados dentro de uma cadeia. Muitas das multinacionais brasileiras, elas anseiam por poder utilizar esse método. Mas mesmo na utilização desse método, vai ter um estudo novo para o Brasil, onde a análise funcional das operações brasileiras vai ser testada e revisada pelo fisco brasileiro, ou seja, vai ser novo para o fisco brasileiro também, e aonde você pode ter determinadas diferenças ou peculiaridades de como a empresa funciona no Brasil,
que podem fazer com que esse estudo seja particularmente complexo. Mesmo no ambiente OCDE, o Brasil não vai ser um país dos mais fáceis. O Brasil não vai deixar de ser Brasil por se tornar membro da OCDE, por ficar mais confiável. Vai continuar a ser um ambiente altamente regulado, com muitos regimes especiais, seja regulatórios, seja tributários, seja de, enfim, trabalhistas, o que for, e tudo isso se reflete nessa análise econômica para precificação. E aí, essa análise econômica, com essa complexidade maior por ser Brasil, ainda passa por um requerimento de comparabilidade. Então, existe uma análise de comparabilidade, onde as margens aplicadas ao método mais adequado têm que ser medidas em comparação com o mercado. E nós temos uma escassez de dados públicos no Brasil sobre margens para perfis transacionais. Nós não temos os dados disponíveis. O fisco talvez pudesse produzir, porque tem SPED, etc. Mas como as empresas brasileiras de médio e grande porte não publicam resultados, nós não temos no Brasil a mesma disponibilidade de bases de dados sobre empresas comparáveis que existe lá fora. Então, muito provavelmente, a gente vai acabar num cenário de uma certa insegurança quanto à determinação do método mais adequado. Após a determinação do método mais adequado, vamos ter uma insegurança quanto à confiabilidade dos dados de comparação. E se a gente tiver que importar os dados estrangeiros, que é o que se faz, por exemplo, dentro da Europa se importa, pela América Latina, países pequenos, economias menores, se importam dados, você faz ajuste de comparabilidade para trazer os dados estrangeiros. Fazer ajuste de comparabilidade para trazer dados estrangeiros para o Brasil é totalmente factível, a gente tem tecnologia para fazer isso, a gente PwC, mas vai ser muito complexo. Então, essa complexibilidade, seja do estudo funcional, seja da determinação do método mais adequado, seja da perspectiva que isso vai ser revisado pelo fisco numa primeira viagem, vai ser experimental para o fisco também, seja dessa dificuldade com relação aos dados nacionais, seja com essa dificuldade com relação aos ajustes de comparabilidade dos dados estrangeiros, vai fazer com que as empresas brasileiras, as empresas que operam no Brasil, sendo multinacionais, sejam de capital brasileiro, seja de capital estrangeiro, agora, na verdade, passem a ter mais insegurança. Vai ser um período de maior insegurança jurídica pela natureza dessa norma. Como eu estava dizendo, não necessariamente é um julgamento de valor quanto à norma, mas esse é o padrão OCDE, essa aplicação do arm's length através dos métodos e da linguagem das diretrizes de preço de transferência da OCDE, uma norma bastante subjetiva e de alta complexidade. As empresas brasileiras vão enfrentar essa complexidade e vão ter uma curva de aprendizado para isso de alguns anos, assim como o fisco brasileiro. Então, eu prevejo para as empresas brasileiras, além dessa maior dificuldade de compliance no momento inicial, eu prevejo também um momento de insegurança jurídica onde pode haver um aumento de contencioso. E que na medida em que nós não tenhamos os mecanismos para evitar esse contencioso, mecanismos alternativos de resolução de controvérsias, de eliminação de diferenças, como, por exemplo, uma transação fisco-contribuinte mais ampla do que aquela que tem hoje, além desses mecanismos internacionais, vai ser um aumento de contencioso também. Então, em alguns fóruns eu brinco dizendo, acho que vai ter um período que vai ser um tsunami aí de contencioso, pelo qual a gente vai ter que passar. Ou seja, é uma boa notícia? É uma boa notícia que a gente vai ter uma regra compatível com o resto do mundo. Mas, como tudo, tem um outro lado. O outro lado dessa moeda é mais complexo e provavelmente vamos ter mais contencioso, pelo menos por alguns anos. Romero, acho que essa aderência nossa, né, do Brasil, né, às diretrizes da OCDE, claro, sim, é uma notícia boa, positiva, né, que traz para o país, né, um status aí também diferenciado, mas, de fato, esse elemento subjetivo, né, adicionado a todas as outras ações que as empresas vão estar sujeitas, isso, de fato, vai trazer, pelo menos nos primeiros anos de adaptação, né, que as novas regras vão estar vigentes, acho que vai trazer aí, de fato, né, uma complexidade aí para as empresas. Exatamente. E eu fico pensando aqui, prevendo esse cenário onde você está vendo esse tamanho de mudança nesse tipo de prazo, o que as empresas deveriam estar fazendo? Elas já deviam, nesse momento, ter feito, se não façam com urgência, uma modelagem de como poderia ser sua análise funcional e econômica hoje. Há muita gente que hesita, dizendo, não, vamos esperar para ver como a norma brasileira vai sair.
ok, a norma brasileira pode vir pior do que a média OCDE, não tende a vir melhor do que a média OCDE. Então, o que é que eu faria? Pelo menos para ter uma ideia, se você já tem ou aonde você pode ter um problema hoje, eu faria, e muitos clientes meus estão fazendo, uma análise de como seria o impacto, qual seria o impacto e como provavelmente seria um estudo feito com base nas normas OCDE, ou seja, com base na experiência internacional que toda multinacional tem. Você consegue desenvolver uma análise funcional como você espera que ela fosse aplicada num país membro OCDE. Você consegue fazer uma aplicação de métodos como você espera ele fosse aplicado no ambiente OCDE. E você pode fazer, através de julgamento, alguma análise para o benchmark, ou seja, que comparabilidade você vai utilizar nessa possível aplicação de um método adequado de acordo com as diretrizes OCDE. Se você faz isso, você consegue perceber, bom, eu tendo a ter a mesma carga, eu tendo a ter aumento de carga, eu tendo a ter redução de carga, e nesse estudo, aonde é que mesmo com uma regra normal, né, com uma regra não ruim, onde é que eu tive mais dificuldade, onde é que eu tenho mais insegurança? Eu tenho mais insegurança com minha escolha de método, com minha análise funcional, eu tenho mais insegurança com meus dados de comparabilidade, onde é que podem estar minhas fragilidades. Com isso, eu entendo, as empresas antecipam parte do exercício, ganham tempo, porque uma vez que a norma brasileira saia, eu não tenho dúvida que dentro dela vai ter algumas pegadinhas, vão ter alguns pontos onde pode haver ainda talvez alguma divergência quanto à prática média de um país membro da OCDE, ainda que fique dentro do espectro do que fazem todos os países membros da OCDE, você pode ter algo que foge à média, onde o Brasil vai ser mais rigoroso, onde o Brasil vai ser mais difícil. Eu brinco dizendo que, para quem faz preços de transferência intensamente fora da América Latina, você consegue ter uma noção de países que são mais difíceis que outros, como, por exemplo, o Canadá não é um país fácil, a Espanha não é um país fácil, a Itália não é um país fácil. E o Brasil, a meu ver, vai talvez beber muito dessa fonte, vai trazer muito da forma de fazer preço de transferência que se observa em alguns desses países, como Espanha e Canadá. Mesmo dentro da América Latina, você tem momentos diferentes. Países adotam regras semelhantes ao OCDE há muito tempo, mas dentro da região você tem países que são muito mais difíceis de interpretação, na linha de interpretação do que outros, ou de compliance do que outros. Então, o Brasil tende a estar entre os mais difíceis dentro do que seja um escopo ainda aceitável pelo grupo de trabalho 6 da OCDE, que é o que trata de preços de transferência. Mas eu digo que esse estudo antecipado, antevendo uma regra média, eu entendo que é o mínimo que uma empresa pode fazer nesse momento. Inclusive, através desse estudo, você pode já identificar alguma necessidade de reestruturação, de redesenho, de transações ou de perfil funcional, e aí a regra não estando em vigor ainda, você tem ainda a oportunidade de agir relativamente a essas possíveis mudanças, né, de processos, ou de sistemas, ou de transações, daquilo que seja. Romero, até Legal. nesse sentido, a gente vê, sim, já clientes nossos, né, que a gente vem trabalhando juntos, fazendo essa modelagem, né, até, antecipando, né, os efeitos, potenciais efeitos que as alterações das regras podem trazer, porque, assim, com tudo que a gente vem acompanhando nas discussões, né, Romero, quando as regras vierem, elas vão valer, né? Então, tudo que a gente tem ouvido que não vai, a Receita não vai aceitar um período de transição, ou seja, ou a gente vai mudar e a gente vai mudar, o que ela pode eventualmente é conceder talvez prazos um pouco mais longos, né, para que as empresas consigam ser compliant, para entregar a documentação que vai ser exigida, mas que de fato, em se virando a chave, as novas alterações vão valer. Então, esse exercício antecipado, né, prévio, de se avaliar o potencial impacto, né, das alterações, isso é muito válido para que as empresas, né, tenham um tempo hábil ainda, né, digamos, para eventualmente mexer um pouco, né, nesse perfil que vai ser o perfil da operação, o perfil da empresa, que vai ser muito importante nessa avaliação do preço de transferência nessas novas alterações. Exato. Legal. E talvez, Michela, você pode fazer algumas perguntas para você.
dentro deste aspecto dos preços de transferência, quais seriam as empresas que